Bom dia, igreja! Bom dia! Bom dia para você que está em casa, e eu tenho uma pessoa muito especial do meu lado, que é a cantora oficial da Escola de Profetas. É a irmã Railana. Bom dia, irmã! Bom dia, irmã Jennifer! Bom dia, igreja! Bom dia! Bom dia também para você que está em casa. É um prazer imenso estar nessa manhã aqui com vocês. E antes de nós começarmos a entoar louvores ao nome do nosso Deus, nós vamos fazer uma oração. Vamos então nos ajoelhar? Querido Deus e bom Pai, como é bom, Senhor, estarmos aqui mais uma vez, reunidos em família, estudando a Tua Palavra. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, este momento onde vamos entrar em contato contigo e que possamos estar a cada dia evoluindo, Senhor. Amém, Senhor. Estar a cada dia deixando os nossos pecados e entrando em comunhão contigo, em santidade contigo, Senhor. Que o Senhor possa nos aperfeiçoar a cada dia, que o Senhor também esteja com aqueles que estão em casa, Senhor, estudando a Tua Palavra, que o Senhor possa desenvolver neles um espírito, Senhor, de perseverança, ó Deus, um espírito de temor, que nós possamos entender o quanto é importante nós estarmos contigo, Senhor, em oração, durante os nossos trabalhos, durante o nosso dia, ó Deus. Por isso eu peço que o Senhor abençoe esse vídeo para que chegue a muitas pessoas, Senhor, para elas serem abençoadas por Tua Palavra. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E nesse momento, nós iremos entoar o louvor de número Amém! Que linda essa música! E você pode confiar nessa promessa, porque Ele te garante isso. E uma coisa que é importante é gravar a palavra de Deus para te lembrar dessa promessa, que Ele nunca vai te deixar. E se você quer ser um missionário da Escola de Profetas, eu tenho certeza que você gravou esse verso, porque esse verso é importante. Sim. Né? Ele fala de missão. Isso mesmo. E a nossa irmã Railana aqui já está no campo. Ela veio nos visitar, né, irmã? Toda certeza. E qual é o verso dessa semana? E o nosso verso está lá em Mateus, no capítulo 28, do verso 19 ao 20. E nós vamos fazer a contagem e vamos todos começarmos juntos. Então vamos lá? 1, 2, 3. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Que você possa ir por todas as nações, assim como nós. Que o Senhor te abençoe nesse estudo. Amém. Sério? Eu não sei se vocês que estão em casa sabem, mas a Escola de Profetas está evangelizando várias cidades ao mesmo tempo este ano. Nós estamos com uma pretensão diante de Deus evangelizar 13 cidades. Eu vou dizer o nome das cidades para que você possa orar. Você que está em casa, os nossos irmãos que estão aqui fazendo esse retiro conosco, para orar conosco por estas pessoas. Nesta cidade sem presença adventista, estão ali os nossos missionários, os guerreiros de Deus, pessoas que estudaram nessa casa, assim como estes que estão se preparando e que hoje estão trabalhando nestas cidades. Toda a chance que eu tenho de pedir oração por esses lugares, por estes espaços, não só pelos que a Escola de Profetas está evangelizando, junto com a Associação Pernambucana Central, mas também todo o ministério e ação dos outros missionários da Igreja Adventista ao redor do mundo. Nós temos missionários na China, não sei se você sabe disso. Temos missionários em outras partes de outros países no mundo e que pela graça e poder de Deus precisam ainda da ação do Senhor ali mais uns dias até que Jesus Cristo volte. Eu vou dizer os nomes das cidades aqui ao redor, aqui no Pernambuco, onde estamos trabalhando, no Nordeste. Carnaíba é uma das cidades, Verdejante, Manari, Calçado, Teresina, Altinho, Bom Jardim, Riacho do Meio, Tupanatinga, Orobó, e estamos com mais 2 cidades em gatilho, que é Pedras e Venturosa. E eu espero em Deus que pela graça e poder do Senhor, o Senhor Deus faça em nós nos dê a chance, de fazer em nós essa luta pela misericórdia e o trabalho de Deus nessas cidades sem presença adventista. Em nome de Deus, orem pelos participantes desse trabalho missionário e por essas cidades, pelos que vão sendo alcançados, os que vão sendo trazidos para a casa de Deus. Quando nós nos ajoelhamos e oramos, pedindo a Deus alguma coisa, o Senhor Deus olha do céu e procura na terra alguém disponível para ajudá-lo a responder à oração. Você ouviu o que eu disse? Eu vou repetir o que eu disse para você. Isso é muito sério. Eu disse que quando nós nos ajoelhamos e oramos, pedindo algo a Deus, o Senhor Deus olha de cima e tenta encontrar na terra alguém disponível para ajudá-lo a responder aquela oração. Você entendeu o que foi que eu disse? Será que você é uma pessoa disponível para ajudar Deus a responder uma oração? A Escola de Profetas, por que não tem mais gente em mais lugares? Não é porque nos falta vontade, nos falta recursos. Eu quero dizer para você que cada vez que você dá um like, cada vez que você busca alguém para entrar nesse canal, cada vez que você se dispõe a ajudar financeiramente, você está ajudando que mais alguém, mais alguma cidade seja alcançada. A Escola de Profetas, ela precisa de ajuda financeira, para que em nome de Jesus os missionários lá, aqui em casa os missionários não pagam nada. Eles vêm para cá e nós então lutamos. Quando alguém não paga, outra pessoa paga, não é? Então nós lutamos para que eles possam estudar sem preocupação. No entanto, olhe bem o que eu vou te falar. Os que estão no campo têm que receber um salário para viver. Eles precisam fazer a coisa funcionar. Os missionários que estão no campo, eles recebem um salário de pessoas como vocês, que nos ajudam a pagar os salários deles. Uma conta da União, não é uma conta nossa, nós não recebemos nenhum centavo por isso. Uma conta da União é mandada para quem quer ajudar, e então a pessoa deposita lá e nos manda o comprovante. E com o comprovante na mão, nós vamos à associação e aquele comprovante, aquele valor que a pessoa mandou, é mandado então diretamente para a conta pessoal do missionário.
Nas mãos da escola de profetas não passa nada. Nós só somos os intermediários desse trabalho, para esse trabalho acontecer, com os recursos que Deus dá a você e com o trabalho que nós estamos dispostos a fazer. Que o Senhor Deus encha você de bênçãos e coragem. Que o Senhor faça da sua casa uma extensão da misericórdia e generosidade de Deus. Que o Senhor Deus lhe abençoe. Abram bem o ouvido agora. E você que está em casa, já parou para pensar que pode ser que não nos vejamos mais nessa terra? Você já parou para pensar que pode ser que a próxima vez que nos vejamos você esteja glorificado? Que não tenhamos mais a chance de nos encontrarmos aqui? Está chegando o dia, glória ao nome do Senhor. Pode ser que algum de nós falte durante esse ano e não possamos nos ver ano que vem. Eu sei que foi um retiro de muita espiritualidade, glória ao nome de Deus, e nosso desejo é que as pessoas percebam, sintam que é possível sim, é possível viver uma vida dentro de um lar com espiritualidade, vivendo as coisas normais, comer sem culpa, estudar a palavra de Deus, que é nossa preciosidade. Nessa manhã, enquanto eu estava estudando, eu estava tão feliz com essa Bíblia na mão, que alegria ver os últimos comentários de Moisés para o povo de Deus em preparação para entrar em Canaã. Um líder que não deixou seu povo, um povo rebelde, difícil, mas ele não deixou seu povo, lutou por eles, trabalhou pelo povo difícil. Irmãos, em nome de Jesus, trabalhemos pelo povo difícil, lutemos pelo povo difícil, nós somos difíceis também. Então, em nome de Jesus, faça da Bíblia, dessa oportunidade de estudar a palavra, a tônica principal da sua vida, da sua história. Quantas lições tremendas tivemos nessa manhã. E eu estou muito agradecida a Deus pela oportunidade que temos de estudar a palavra, de fazer o trabalho missionário, de estarmos com vocês, de ter aqui os acampantes que vieram para o retiro, de ter a oportunidade de estarmos vivos nessa hora da história da terra. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar agora? Eu quero orar pedindo por estas pessoas, quero orar também pelo Adriano, quero orar por nossos filhos. Quero orar pelas pessoas que estão em casa, que não estão aqui. Orar pelos outros lugares ao redor do mundo, pelas pessoas que estão de alguma forma dentro do nosso coração e sob o cuidado da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos orar antes que o pastor Pablo venha junto com o David fazer esse momento do ano bíblico de hoje. Eu quero orar com vocês. Amado Senhor, glorioso Deus, nós te agradecemos, Pai, pela vida. Obrigada, Senhor, pelos desafios que existem na vida, que nos burilam, que trabalham conosco, que tiram as arestas. Obrigada, Senhor, por tantas instruções na Bíblia para estarmos preparados para entrar em Canaã. Obrigada, Senhor, pela alegria de poder fazer teu trabalho missionário nestas cidades, Pai Santo. Estes nomes preciosos de pessoas que serão trazidas para o teu reino. Obrigada por termos missionários para fazer esse trabalho. Obrigada porque o Senhor toca o coração de pessoas para nos ajudarem, Senhor. Eu te peço que o Senhor, em nome de Jesus, ao tocar nestes corações, essas pessoas nos encontrando, nós possamos mandar estes recursos, Pai de amor, para os missionários poderem fazer o trabalho nesta cidade sem presença adventista. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Pai de amor, o Adriano. Senhor, e os filhos das pessoas que estão aqui neste local e que estão nos ouvindo agora. Porque o Adriano, Senhor, ele foi acometido com a Covid, e eu te peço, Senhor, neste momento, aproveitando que estamos orando por Adriano, nesse momento de enfermidade, por todos que estão com Covid, Senhor. Em nome de Jesus, visita e afofa o leito destes teus filhos, como o Senhor disse na tua palavra. Reorganiza, Pai de amor, a nossa vida, ajuda-nos a darmos valor às tuas mensagens, a mensagem de saúde. E faze, Pai de amor, em nome de Jesus, que nosso corpo, nossa mente, nosso coração, nosso espírito esteja pronto para receber o Senhor Jesus. Ajuda-nos e encha-nos o coração da tua força e da tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Bom dia, irmãos. Bom dia. Que a graça de Deus possa estar com cada um de nós. Amém. Nessa madrugada, a nossa atenção foi direcionada em específico para o capítulo 6 até o capítulo 13 do livro de Deuteronômio. Ali nós aprendemos vários ensinamentos de Deus para nossas vidas. Com o pastor Pablo, eu pude aprender uma nova metodologia de estudo da Bíblia.
eu aprendi que quando se tem uma repetição, é porque ali se tem uma mensagem grandiosa para nossas vidas, certo? Bom aluno. Eu pude notar que nesses capítulos que nós estudamos hoje, tem uma repetição de meu Deus, teu Deus, vosso Deus e nosso Deus. Com isso, eu posso notar e tirar de ensinamento para nossas vidas, para a minha vida em especial, que realmente, lá no deserto, no período todo, era Deus que estava dirigindo a vida de cada um deles. Os estatutos divinos, as leis, eram provenientes de Deus. Deus, mais do que ninguém, era aquele que mais queria entregar a terra prometida aos seus filhos, né? A Israel. Então isso é de crucial importância para nossas vidas. Ainda falando sobre repetições, eu pude notar também que tanto no capítulo 4, quanto no capítulo 6, quanto no capítulo 11, vem enfatizando em alguns versos o mesmo ensinamento, que é dever dos pais ensinar aos seus filhos, direcioná-los até Deus, né? Ensinar os ensinamentos de Deus, as leis, os estatutos. E lá no capítulo 6, em específico, no versinho, deixa eu procurar aqui, no versinho 7, vem nos falando um ensinamento bem interessante a respeito de ensinar, dessa responsabilidade dos pais de ensinar os seus filhos sobre Deus. E vem falando assim, ó: tu as ensinarás a teus filhos. Esse termo tu, em hebraico, se tem o tu masculino e o tu feminino. O tu masculino é atá, e em feminino é at. E no original, o que se tem aqui é o termo masculino, mostrando assim que é responsabilidade do pai, como sacerdote do lar, ensinar aos seus filhos os princípios santos e elevados de Deus. Isso é de crucial importância, não é, pastor? Este texto es uno de los más importantes da Bíblia. E sabem por quê? Porque está no capítulo que fala o versículo chave do Antigo Testamento, que é Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Agora, depois viene o capítulo, depois do versículo 4 que vem o versículo 5. Agora, qual é o mais importante que eu tenho que fazer para Deus? Diz, é amar. O mais importante, verso 6, amarás, Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma. Mas mira o que vem agora, e nós que estamos vendo. Agora nos vai mostrar o texto qual é a primeira ação em que eu posso mostrar o amor para Deus. Atenção! Porque depois que ele diz, você vai amar a esse Deus único com todo, vai explicar qual é a primeira ação. Diz, qual é a primeira ação? Verso 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Estas palavras, tu as inculcarás, as ensinarás a teus filhos. Ou seja, a primeira maneira que os pais podem mostrar seu amor a Deus de todo o coração, não é fazendo isto ou outro importante, é dando tempo para ensinar a seus filhos os princípios de amor de Deus. Você pode fazer muita obra fora para todo mundo, mas Deus vai perguntar primeiro, onde estão teus filhos? Onde está o tempo que você dedicou para ensinar-lhes? Não somente ensinar, para viver os seus princípios, porque os filhos imitam mais que escutam. Isso nos vai perguntar Deus, e Deus nos diz aqui o texto bíblico. Eu, quando primeira vez pensei, se me chama a atenção, quero fazer muitas coisas para amar a Deus. Ensina teus filhos. A palavra inculcar aqui é muito mais forte. Inculcar é, não sei em português, esculpir. É quando você está fazendo uma gravação, preparando-se uma escultura. Essa é a palavra. Não é um ensinamento assim, não. Você se vai preocupar que entre as pessoas. Isso é de crucial importância. Muito importante. Nos capítulos que nós estudamos hoje também, enfatizou muito o termo de obediência, que o povo deveria ser obediente aos princípios
e aos propósitos de Deus, aos juízos, aos seus mandamentos em si. Mas por que Deus pede tanto que o seu povo seja obediente? Okay. Será que é para ratificar a autoridade divina de Deus? Olha, eu vou mandar mandamentos para vocês obedecerem, para mostrar que realmente vocês devem obediência a mim, para vocês verem que eu estou mais elevado que você. Será que é por conta disso que Deus pede para que nós possamos ser obedientes? Claro que não. Deus pede para que nós possamos sermos obedientes justamente por conta dessa obediência. Por meio dessa obediência, na verdade, nós estamos nos beneficiando, porque Ele está nos protegendo por meio disso. E há outra coisa que se repite muito nestes capítulos. Leamos, por favor. É a palavra que tem que falar. Aí no capítulo 6, a partir do verso 20, diz, capítulo 6 de Deuteronômio: quando teu filho, está falando dos filhos novamente, no futuro te perguntar dizendo: ¿qué significan os teus testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Agora, atenção à resposta que Deus disse que os pais devem dar aos filhos. ¿Por que os mandamentos? ¿Por que todos estes princípios? Que diz o texto bíblico? Verso 21. Então dirás a quem? A teu filho. Dirás, miren lo que le dice: éramos servos de Faraó no Egipto, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez quem? O Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis. Verso 23. De ali nos tirou para nos levar e nos dar a terra. Conclusão, resultado. Vendo tudo o que Deus fez por eles, Deus disse a resposta, verso 24. O Senhor então nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, para quê? Para o nosso perpétuo bem. Leamos rapidamente 1 de João, capítulo 4, verso 19. Siempre cuando leemos la Biblia, tenemos que estar pensando en su relación con otros textos. Y un Nuevo y Antiguo Testamento están relacionados. Es una unidad, David. Miren lo que dice, puede leer 1 de João, capítulo 4, versículo 19. En voz a versión. Los que están en casa pueden leer también. 1 de João, capítulo 4, verso 19. ¿Cómo se relaciona con este texto que ahora nos hemos leído? 1 de João, 4. Este texto que David va a leer ahora es un resumo de este texto que nos leímos aquí en Deuteronômio. ¿Qué dice o texto? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Amém. Nós lhe amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus queria ensinar a Israel que les mostrou todo o amor, tirándolos de Egipto, abrindo o mar, dándoles o pão cada dia, a água, cuidándolos do deserto, dos serpentes, dos escorpiões. Todo o amor de Deus, para que eles logo em resposta eles possam guardar seus mandamentos como uma expressão de amor e resposta a lo que Deus já fez. Essa é a razão principal que Deus dá para que eles possam guardar os princípios de Deus. Pastor, o que eu acho interessante é o porquê que Deus escolheu a nação de Israel para ser seu representante aqui na terra. Será que Israel tinha algo a mais em relação a outras nações? Será que Israel era um povo numeroso, era um povo poderoso? O porquê que Deus escolheu essa nação, pastor? Deixemos que a Bíblia responda. A Bíblia responde a essa pergunta. Por que eu e não outro Deus me escolheu? Você talvez se hizo essa pergunta. A Bíblia responde de uma maneira muito especial. Abram aí em capítulo 7, agora estamos no capítulo 7, os versículos 6 a 8. Pode ler em sua Bíblia? Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 a 8. E 8, a primeira parte, da primeira parte do versículo, capítulo 7.
Isso. 7, do 6 ao 8, diz o seguinte: porque povo santo és ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosse o seu povo especial, de todos os povos que há sobre a face da terra. Versinho 7. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós ereis menos em número do que todos os povos. Agora, o começo do versículo 8 é para marcar assim com uma caneta de ouro, como ensinei a vocês, um texto importante. A razão principal pela qual Deus escolheu o povo de Israel, pela qual Deus escolheu a ti que está esta mañana y a mí. Mire lo que dice, no porque éramos más numerosos o más inteligentes o que las naciones, eran los más pequeñinos, mas porque o Senhor vos amava. Professora Maísa, Deus escolheu a você e cada um esta missão, não porque éramos melhor que outros, sino que Deus nos escolheu por amor, para poder dedicar nuestras vidas a servir a Deus. En otras palabras, Deus nos mostra o amor de diferentes maneiras. Eu sempre digo, para mim, a primeira mostra de amor de Deus, cada dia digo, Senhor, obrigado por Jesus, porque Ele morreu na cruz por mim, porque Ele fez tudo por mim, é a maior mostra de amor. Depois eu falo muitas vezes que minha esposa também, para mim, é uma das maiores mostras de amor de Deus para a minha vida. Mas otra de las razones más importantes también es porque desde su amor me llamó para ser un misionario, me llamó para ser un servidor del Señor. Y no solamente podemos servir siendo pastores, yo tengo el privilegio de ser pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, mas no somos todos servidores de Dios y en nuestros trabajos nos podemos, por amor, servir ao Senhor. É um privilégio ser um discípulo de Jesus. Amém. Algo que se torna evidente também, pastor, é sobre bênção e maldição, certo? Certo. Nós podemos notar que se o povo fosse obediente a Deus, ele ali o que? Iria abençoá-los muitíssimo, iria multiplicar as suas descendências, iria suprir as suas necessidades, assim como ele realmente estava fazendo ali na nação de Israel. Contudo, nós podemos ver que se o povo escolhesse se afastar de Deus, ali teria suas consequências também. Não porque Deus iria castigá-los, já que vocês não querem me servir, então eu vou castigar vocês. Não que Deus iria fazer isso, mas justamente porque eles se afastaram de Deus, aí isso seria o quê? A consequência de suas próprias escolhas, certo? Sim. Esto de obediencia y desobediencia tiene que ver con un tema muy importante en la Biblia, y en toda la Biblia, que es el tema de la alianza. Lembren que Deus fez uma aliança com seu povo, um concerto. E sabem um sinônimo dessa palavra, algo mais comum? Deus se casou com seu povo. Um casamento. Deus se casou em Sinaí com seu povo. Deus é o esposo, Israel a esposa. E Deus disse, eu vou cumprir tudo, eu te vou amar, te vou bendecir, vou cumprir os privilégios que eu tenho e os compromissos. Mas Deus pede a Israel, como em todo casamento, os dois se comprometem, os dois querem servir um ao outro. Então Deus disse, você também, em resposta, tem que servir, guardar os mandamentos. Agora, quando eles quebram a aliança, em esses momentos, Deus disse, eu sei que isso será miren, eu sei que isso te vai trazer muitos problemas, o fato de pecar, porque o pecado traz não somente morte, mas traz miséria e morte. Então, Deus disse, eu te vou dizer por adiantado. A verdade que esto de bênçãos são profecias de que Deus disse, isto te vai passar, eu te falo antes porque eu te amo. Escutem bem, eu te falo antes porque eu te amo. Mira, se você é fiel a Deus, guarda seus princípios, eu sou o Criador da vida, eu sei como funciona o ser humano para ser feliz, deixei seus princípios desde a eternidade para viver. Então, se tu não cumples isso, não é que eu te quero castigar como a vezes pensamos, não, isto te vai passar como algo natural de não seguir
un manual do Criador que sabe cómo funcionamos bien. Es un poquito como, estamos aquí en un lugar de agricultura, un lugar muy bonito, a Escola do Profeta. Eu gosto aqui de trabalhar na horta e tudo isso, me faz muito bem. Mas eu observo una planta cuando está unida a la tierra, ¿qué pasa? Tiene tierra, tiene agua, tiene sol, crece con vida. Mas cuando nos tiramos la planta, la afastamos de esos principios que le dan de agua, todo. ¿Qué pasa con la planta poco a poco? Murcha y finalmente muere. Eso es lo que Dios nos quería enseñar. Si no estamos unidos a Dios, unidos a vivir sus principios, resultado, bendición, vida natural. Ahora, si nos separamos, a lei de causa e efeito funciona, escutem bem, não somente para os 10 mandamentos, a lei de causa e efeito cumpre para todas as leis que Deus nos dá, porque todas as leis são expressões dos princípios de Deus. Então, se nós não cumprimos por alguma razão, nós temos as consequências. Exatamente. E algo muito interessante, pastor, é que apesar dessas leis de Deus serem ditas há muito tempo atrás, elas estão em vigor até o dia de hoje, como sempre esteve. Até porque a lei é uma expressão do caráter de Deus. Então, se Deus é eterno, a sua lei também é o quê? Eterna. Sí. Y David, falando de eso de la ley, hay un texto en la Biblia, era Proverbios 19, era parecido, era perto. Proverbios 19. Sí. Verso 16. Vale, Proverbios 19. Verso 16. Proverbios 19. Verso 16. Léelo, ok. Pode ler, David, por favor, Provérbios 19, verso 16. E diz assim: o que guarda o mandamento, guardará a sua alma, porém o que desprezar os seus caminhos, morrerá. Que texto mais importante, muito simples, mas profundo. Quando você lê a Bíblia, tem que ler tranquilo, não podemos correr. Você vai analisar cada parte, porque cada parte é uma informação importante. Mira a primeira informação. Diz: aquele que guarda, que cumpre o mandamento, o que está fazendo? Está guardando, cuidando sua alma, todo o seu ser. Agora, contrário, mas el que despreza seus caminhos, ou seja, el que despreza os mandamentos de Deus, que são os caminhos de Deus, qual é o resultado? Morte. Morte. Então, os mandamentos que Deus nos dá, os princípios que pesam seus carácteres, qual é uma das principais propósitos que Deus coloca? Os mandamentos são que coisa? Uma cerca de proteção. Que importante, uma cerca de proteção. Você quer proteger sua família? Seja fiel. Faça sempre com a pessoa, diz, ser fiel com a mulher de tua juventude. Uma vez, toda a vida. Você quer que sua família ande bem com os filhos? Dê tempo a seus filhos. Filhos, vocês querem prosperar em suas vidas? Querem ser homens e mulheres de Deus por muitos anos? Que diz o cerco de proteção, que diz: honra a teu pai e a tua mãe. Você quer ser feliz, não estar todo o dia amargado pelo dinheiro, que não tenho dinheiro, que o outro tem mais, e finalmente que isso me vai matando, porque a cobiça mata. A Bíblia diz que a cobiça mata. Que diz Deus? Tranquilo, diz, não cobices. Está contento, Deus te dá cada dia o sustento que precisa. E assim, todos os mandamentos, que bonito, uma cerca de proteção. Se o mundo houvesse guardado os mandamentos e princípios de Deus, isto seria um jardim de Edém. Agora, que bom que Deus nos diz, Ele nos vai ajudar, e aí está Cristo. Cristo que vem e Ele diz que nos perdoa, nos livra do pecado por seu sangue, mas agora nos chama a
com sua ajuda, a andar nos seus caminhos. Porque Deus quer que sejamos felizes, David. Pastor, lá no capítulo 10, no versinho 12, ali vem falando algo bem interessante para nossas vidas também. Ali, Deus enfatiza qual que era o objetivo, o que Deus queria realmente de Israel, e não só de Israel, mas de cada um de nós. E ele enfatiza o temor a Deus. Sim. Mas, pastor, o que é o temor a Deus? É ter medo dele? É ter pavor de Deus? Que pergunta importante, David. Quando você ouve a palavra temor, o que vem à nossa mente? Medo. Medo. Em todas as línguas do mundo, a palavra temor significa medo. Mas existe uma língua do mundo, uma só, donde a palavra temor não significa medo. E vamos a ver o que significa. Significa amar a Deus. Uma só língua, que temer a Deus é amar a Deus. É a língua do hebraico, é a língua da Bíblia. Vamos a ler isso na Bíblia. Miren, aí o texto de Deuteronômio capítulo 10. Este é um texto de ouro para gravar. Aqui está a melhor definição de que significa temer a Deus. Eu estou certo que depois de ouvir isto, vosso relacionamento com Deus vai ser diferente. Leo aqui minha versão, diz: agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor requer de ti? E agora, antes de ler, vou explicar em um minuto um princípio bíblico de interpretação, que é o seguinte: os autores usam o que se chama o paralelismo, ou seja, eles dizem uma frase e logo na frase seguinte vão explicando a frase anterior. E a frase seguinte vão complementando, por isso se chama paralelo. E aqui há um paralelismo e nos ajuda a entender. Todos que estamos, é algo muito simples, miren. ¿Qué quiere Deus de ti? Dice, no es que temas al Señor, o sea, lo primero que dice, o que Deus quiere es que nos temamos al Señor. Ahora va a explicar, él quiere explicar, y lo comienza a explicar. Y andes en todos os seus caminhos. O sea, el primer elemento que significa temer al Señor, ¿qué cosa es? Andar en todos los caminos de Deus. ¡Qué maravilloso! Temer é andar nos caminhos de Deus. Mas agora continua explicando ainda mais. E diz, está no centro. E o ames. Temer a Deus, David, de todos nós, é amar a Deus. Por isso que a Bíblia diz que o mais importante da Bíblia é o temor do Senhor. Amar a Deus. Quando perguntam a Jesus, qual é o maior de todos os mandamentos? Jesus disse, ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração. E agora complementa. Como se expressa esse temor? Dice, que mais? Ajude-me. E o sirvas ao Senhor. Temer a Deus também, professora Maísa, é servir ao Senhor. Por isso que é um privilégio servir a Deus. Quando eu estou servindo a Deus de coração, estou amando a Deus. Estou amando a Deus. E termina, diz, tudo isso de todo o teu coração e de toda a tua alma. Tudo isso é temer a Deus. Resultado, por amor, que diz verso 13, vas a guardar os mandamentos. E para quê? E termina, para o teu bem. Deus faz tudo isso porque Deus quer nossa felicidade. E para concluirmos, pastor, lá nos capítulos finais do estudo de hoje, ali vem falando também sobre as consequências das pessoas que levam o seu próximo, outras pessoas, a desobedecerem os princípios santos e elevados de Deus. Naquele tempo, as consequências eram o que? Era a morte. E será que ainda hoje em dia, essas pessoas que desviam outras pessoas de Deus, será que vão sofrer as consequências também, pastor, para nós terminarmos? Abram suas Bíblias, por favor, aí, capítulo 13 de Deuteronômio. Quando eu li, tempo atrás, este texto, eu fiquei impactado, não sei se é a palavra, fiquei um pouco nervoso quando vi o que estava escrito acá. Vamos a leer, porque hay que leer la Biblia para entender. Dice, cuando un profeta o soñador de sueños se levantar en medio de ti y te der un sinal o prodigio,
e suceder o tal sinal, o prodígio, de que te houver falado. Ou seja, profeta que cumpre sua missão. Há profeta que diz, esto vai passar e se cumpre. Todo el mundo dice, amén, qué profeta. Mas mire lo que dice el texto bíblico. Ese profeta te dice, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvámosles, que diz tu conselho, não ouvirás as palavras. Al contrário, esse profeta não está fazendo o correto, te está levando longe de Deus e esse profeta morrerá. Agora, o que me chamou a atenção, David, é depois quando explica versículo 6. Atenção ao que diz o texto bíblico. Se teu irmão de sangue, se teu irmão, filho da tua mãe, o teu filho, nosso filho, ou tua filha, ou, mire o texto, ou a mulher, ou tua esposa. E nos diz a mulher que ama, lembra as repetições, diz o texto bíblico. E a mulher do teu amor, que tu amas com todo o teu coração. O teu amigo, que amas como a tua alma. Agora, aqui há uma palavra trágica. Ele te incitar, te leve em secreto, dizendo, vamos e sirvamos outros deuses. ¿Sabe lo que dice el texto bíblico? Verso 9. Certamente o matarás. ¡Qué forte! E agora dice, não só matar, o texto dice, você vai tomar a pedra, você, esposo da esposa. ¡Qué forte! E você vai tirar a pedra. Você vai tirar a pedra sobre seus filhos. Agora, lembre, Deus é amor. Si Deus está colocando esto, que Deus quiere ensinar a todas las épocas, y a Israel que estaba saliendo de Egipto, donde había idolatría, corrupción, que se había desviado, precisaba ensinarle algo bien fuerte, porque si no, no iban a entender a gravedade de não fazer a vontade de Deus. Diz, ainda tu amai você, por quê? Porque te desviou, te levou longe do teu pai. Quando estava lendo esse texto, eu disse, por lo que você me perguntou, e como isso será na atualidade? Abram suas Bíblias, por favor, em Lucas capítulo 14, versículo 26. Lucas capítulo 14, versículo 26. Hoy dia, talvez, não vamos fazer isso tanto, porque Deus não nos pide fazer isso. Mas mire o que nos pide hoje Deus. Lucas 14, 26. Si alguien vier a mim, dice Jesús, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também, é muito forte, ainda mais, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Agora, como esto de aborrecer, de amar? A verdade, vamos a traducir de uma maneira como lo que Deus quer dizer. Se alguém aborrecer, seria ama mais a seu pai, ama mais a sua mãe, ama mais a seu filho, que significa que ele se vai separar de Deus por amar mais e fazer sua vontade. Deus diz, esse não pode ser meu discípulo. O que está dizendo? Que Deus deve ser o primeiro. E por isso diz que ainda que nossos familiares nos afastem, Deus diz, se somos seus discípulos, Senhor, eu te seguirei por amor. Eu te seguirei por amor. E ressaltando, já que nós estudamos muito sobre a obediência em si e as consequências de não obedecer a Deus, realmente isso é muito sério. As pessoas hoje em dia, infelizmente, têm uma visão muito romantizada de Deus, pensando que quando Deus vier, Deus não vai ter coragem de destruí-los. Deus não vai ter coragem de, assim, o lançar a consequência dos seus próprios atos. Deus vai dizer, filhos, eu amo tanto vocês,
venham, não vou ter coragem de destruir vocês não. Podem vir entrar no meu reino. Essas pessoas que pensam assim estão muito equivocadas. Porque Deus é amor, mas também Ele é justiça. Então que possamos sermos filhos obedientes a Deus e deixar Ele transformar nossas vidas. Sí. Y David, Deus quiere que obedezcamos por amor. Porque es la única manera de realmente agradar a Deus. Porque si obedecemos somente por cumprir, o por medo, o por rotina, não vamos a fazer o mínimo. Mas quando você ama, você não faz o mínimo, você faz tudo pela pessoa que ama. Se eu tenho a Deus como meu Deus e Ele nos está mostrando seu amor, você vai dizer: Senhor, eu te dou tudo, eu quero guardar teus mandamentos, porque eu te amo. Amém. Vamos orar? Nosso querido Pai, estamos muito agradecidos porque tivemos o privilégio de estudar a Tua Palavra. Que bênção, Senhor! A Palavra que criou o universo, a Palavra que ressuscitou mortos, a Palavra que vem nesta terra, Cristo que vem nesta terra. Nós temos o privilégio esta manhã de ler a Tua Palavra, Senhor. Obrigado. E obrigado porque esta manhã o Senhor nos ensinou coisas fundamentais para a nossa vida cristã. Ajuda-nos, Senhor, a relembrar. Que o Espírito Santo nos ajude a relembrar nossa vida. Sobretudo, ajuda-nos a desfrutar de Teu amor. Desfrutar de Tua preocupação por nós cada dia. O Senhor já mostrou tudo na cruz do Calvário. Aquele que não poupou a seu próprio Filho, não nos dará com Ele todas as coisas que precisamos para a nossa salvação? Ajuda-nos a viver cada dia tranquilos, sabendo que aquele que começou a boa obra em nós a vai terminar até o dia de Jesus Cristo, Senhor. Temos que viver como cristãos em paz, porque Deus nos está guiando cada dia. E, Senhor, ajuda-nos a lembrar-nos, cada dia quando olhemos as nuvens que estão nos céus, saber que Deus que guiou a Israel no passado com a nuvem, hoje também está guiando nossas vidas até a Canaã celestial. Amém. Obrigado. Que a bênção de Deus seja com cada um de nós e seja com as pessoas que estão ouvindo nestes momentos, uma bênção para elas e suas queridas famílias. Amém. Te agradecemos pela resposta que o Senhor já está dando, porque é a sua vontade de nos abençoar. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Amém, Senhor. E tenha um ótimo dia. Até amanhã. Até amanhã. Deus.